pela profecia do profeta Mohammed nas escrituras dos judeus, que também são conhecidos como o Velho Testamento. É mencionado no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso número 18, onde Deus diz o seguinte: Eu levantarei um profeta do meio dos seus irmãos, como você, e colocarei nele as minhas palavras, e ele fará tudo o que eu ordenar. Então o que a profecia diz? Que Deus erguerá um profeta do meio dos irmãos, dos judeus, parecido com Moisés. Os cristãos dizem que essa profecia se referencia a Jesus e ninguém mais. Mas se os perguntarmos por que essa profecia fala de Jesus, eles respondem, porque o profeta que ia chegar será como Moisés. Então a lógica é basicamente que Jesus e Moisés são profetas de Deus. E ambos eram judeus. E por isso eles acham que essa profecia fala de Jesus. Se esses dois pontos são os únicos necessários para cumprir a profecia, que a pessoa precisa ser um judeu e que precisa ser um profeta, então todos os profetas que vieram depois de Moisés, mencionados no Velho Testamento, cumprem a profecia. Por exemplo, o profeta Salomão, Ezequiel, Isaías, Daniel, Joel, João Batista, que a paz esteja com todos eles. Todos eles eram profetas e todos eles eram judeus. Então todos cumpriram a profecia? Agora vamos entender por que essa profecia fala do profeta Mohammed e de ninguém mais. O verso inicia: Eu levantarei um profeta do meio dos seus irmãos, assim como você. Você, no caso aqui, Moisés. Agora vamos observar. Moisés e Mohammed, ambos nasceram de maneira natural. Mas Jesus não nasceu de maneira natural, mas sim nasceu sem a intervenção de nenhum homem, que também é mencionado no Alcorão, capítulo 3, verso 45 ao 47. E também é mencionado na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 18. E também no Evangelho de Lucas, capítulo número 1, versículo número 35, onde diz que ele foi concebido sem a intervenção de nenhum homem, mas de maneira milagrosa. Por esse ponto, podemos dizer que o profeta Mohammed é similar ao profeta Moisés, mas Jesus não é similar ao profeta Moisés. Continuando a comparação, ambos, Moisés e Mohammed, eram casados e tiveram filhos. Mas Jesus, de acordo com a própria Bíblia, não teve filhos e não era casado. Outro ponto, o profeta Moisés e o profeta Mohammed, ambos morreram de uma morte natural. Mas Jesus não teve uma morte natural. De acordo com o Alcorão, capítulo 4, verso de número 157 a 158, nós não acreditamos que Jesus morreu. E mesmo de acordo com a Bíblia cristã, é possível provar que Jesus não morreu. Mas os cristãos acreditam que Jesus morreu na cruz. Mas mesmo se concordarmos que Jesus morreu na cruz, temos que acertar que Jesus não teve uma morte natural, de acordo com os cristãos que acreditam que ele foi crucificado. Já os muçulmanos acreditam que ele foi arrebatado por Deus. Em ambas as histórias, concordamos que não foi uma morte natural. Continua observando o quanto Jesus e Moisés são diferentes pela ótica da própria Escritura. Observe também que o profeta Moisés e o profeta Mohammed ambos trouxeram novas leis ao povo. No caso, Moisés trouxe o Torá e o profeta Mohammed trouxe o Alcorão. Mas, pelo que podemos ver no Evangelho, Jesus não trouxe uma nova lei. Observe o verso do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 ao 18, onde Jesus diz: Não pense que eu vim para destruir a lei dos profetas, pois eu não vim para destruir, mas sim para cumpri-la. Indo além, o profeta Mohammed e Moisés, ambos eram líderes do povo, juízes,
Podiam até mesmo sentenciar à morte pessoas do seu próprio povo, devido aos seus atos. Mas Jesus não poderia fazer isso. Observe o Evangelho de João, capítulo 18, verso número 36, onde Jesus diz que o reino dele não é dessa terra. Outro ponto interessante, ambos, Moisés e Mohammed, foram aceitos pelo seu povo como profetas de Deus. Mas o povo, em sua maioria, não aceitou Jesus como profeta. Mas a maioria do povo aceitou Moisés e Mohammed. Observe o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11, onde diz que o povo não o recebeu. Assim podemos fechar o paralelo, dizendo que Mohammed e Moisés são parecidos, mas Moisés e Jesus não são tão parecidos assim. Essa profecia não serve a mais ninguém além do profeta Mohammed. E observe o que a profecia diz, quando diz, eu levantarei um profeta do meio dos seus irmãos. E nós sabemos que os árabes são os irmãos dos judeus. Moisés foi um judeu, Mohammed foi um árabe. Que a paz esteja com nós. E porque, irmãos, os árabes vêm da linha de Ismael e os judeus da linha de Isaac. Ambos eram filhos de Abraão. Observe a profecia novamente. Eu levantarei um profeta do meio dos seus irmãos, parecido com você, e eu vou colocar as minhas palavras na boca dele. E ele vai dizer tudo o que eu mandar. E nós sabemos que o Alcorão foi uma revelação gradual que o profeta Mohammed recebeu. E ele repetia palavra por palavra daquilo que foi revelado a ele. E foi assim que Deus colocou as palavras na boca dele. E ele repetiu tudo o que Deus o disse. Essa é a profecia do profeta Mohammed, de ninguém mais. Agora vamos analisar o próximo verso da profecia, em Deuteronômio, capítulo 18, verso número 19, que diz o seguinte, qualquer um que não ouvir as palavras que eu falar em meu nome por ele, será castigado, ou será cobrado. Ou seja, qualquer um que não escutar as palavras dele, será cobrado por Deus depois. Também é mencionado no livro de Isaías, capítulo 29, verso número 12, onde diz que o livro será entregue a ele que não sabe ler. E quando for dito a ele, leia isso, ele irá responder, eu não sei ler. E nós sabemos, quando o primeiro verso foi entregue ao profeta Mohammed, e o arcanjo Gabriel disse a ele, leia, o profeta Mohammed respondeu, eu não sei ler. E assim ele cumpriu a profecia do livro de Isaías, capítulo 29, verso número 12. Que quando o livro for entregue à pessoa que não sabe ler, e quando for dito a ele, leia, ele irá responder, eu não sei ler. E foi exatamente isso que ele disse. E o profeta Mohammed também foi mencionado por nome no Velho Testamento, em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, verso número 16. Esse livro também é conhecido como Canções de Salomão, que diz o seguinte, que em hebreu diz a seguinte frase, Rito Mamitakin Vikulo Mohammadin Zeduri Zeraid Bain Jerusalém, que significa sua boca é a mais doce, ele é amado de verdade, eu amo essa pessoa, ele é meu amigo, filhas de Jerusalém. Mas o nome Mohammed foi traduzido como ele é amado de verdade. No árabe e no hebreu, in é adicionado como um sinal de respeito, como Deus em hebreu. Elo, eles adicionam in, que fica Elohim. No nome do profeta Mohammed, eles adicionaram in, então ficou como Mohammadin, como sinal de respeito. Então ele é mencionado pelo nome, na escritura original. Mas quando esse verso foi traduzido, eles removeram o nome do profeta Mohammed e transferiram para amado de verdade.